Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão polêmico, que tem gerado tantas discussões dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, principalmente por essa nova geração de membros que tem chegado na igreja e para aquela franquia de membros antiga, que são composta normalmente por pessoas mais idosas, pelos os tradicionais crentes dessa igreja. Eu, por muitos anos, fui membro dessa Igreja Deus e Amor, tenho muitos amigos, tenho pessoas queridas que eu gosto, que eu tenho um apreço muito grande. Meus pais, por exemplo, eles são da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né? Meu pai, por mais de 20 anos, ele foi dirigente de congregação, tomou conta de igrejas aqui na Grande Belo Horizonte. Minha mãe, até hoje, ela tem atividade na igreja, mas enfim, é uma igreja que por muito tempo foi conhecida por causa dos usos e costumes mais duros, mais firmes, mais salgados. E isso não é novidade para ninguém, né, gente? Inclusive, é a marca da Igreja Deus é Amor, essa questão dos costumes, né? Mas, será que ela continua com isso? Essa é a tendência da igreja daqui para frente, de continuar sendo conhecida pelos usos e costumes? Será, pessoal? Qual que é o destino da Igreja de Deus e Amor? Será que ela está se modernizando, está se tornando mundana, né? Sendo que, inclusive, era uma tecla que o próprio fundador da igreja, o Davi Miranda, batia muito, né, sobre o mundanismo na igreja, uma vez que ele classificava qualquer tipo de ensino fora daquilo que ele tinha aprendido, né, e que não fosse de acordo com os costumes da própria igreja que ele fundou, ele considerava um mundanismo. Por exemplo, que é uma coisa simples que ele considerava um mundanismo, tocar bateria na igreja, gente. Isso para ele era uma questão assim, inadmissível na igreja. E teve um episódio, gente, em que ele fez a comparação da Igreja Deus e Amor com uma igreja mundana, segundo o entendimento dele. E ele usou, para fazer essa diferenciação, o uso da bateria. E ele diz, eu lembro que no rádio, quando ele estava falando, ele falou algo mais ou menos assim, porque lá na sua igreja, com aqueles hinos mundanos que toca a bateria. Quer dizer, o entendimento dele, a bateria seria algo mundano, né? Que não poderia ser usado pelas igrejas, tal e tudo. Dentre tantas outras coisas, como a questão de roupa, de vestimenta mesmo, às vezes uma coisa que simplesmente não tem base bíblica e não faz sentido nenhum. E ele tratava aquilo como mundanismo, né? Enfim, principalmente ele pegava muito dessa questão do mundanismo quando se tratava de usos e costumes, né? Se não fosse alinhado com aquilo que ele acreditava, então a igreja automaticamente já era classificada mundanismo. Mas, Noves fora, pessoal, uma igreja muito boa, é inegável que as pessoas sabem, né, que Deus operou muitos milagres ali, principalmente através da vida do Davi Miranda, e é uma igreja que foi marcada por isso, uma igreja de oração, né, e que por muitos anos a marca registrada dela era os usos e costumes tão rígidos, né? Mas a gente sabe que as coisas não caminham, né, como era antigamente. Me parece, pelo que a gente tem observado, que a tendência da Igreja Deus e Amor aos poucos, relaxar um pouco mais com relação àqueles usos e costumes tão fechados, pessoal. Eu lembro que eu vivi lá, eu era membro da igreja, e eram coisas assim tão absurdas, que eles pegavam coisas tão pequenininhas, gente, que eles pegavam e faziam aquilo ali, sabe, se tornar um pecado, ia falando, ia transformar uma coisa que, um costume num pecado, que você ficava assim, nossa, poxa vida, será que realmente eu tô pecando por eu estar usando isso, por eu estar fazendo aquilo, sabe? É lógico, pessoal, a gente entende que cada igreja, ela tem a sua identidade, ela tem o seu costume, ela é um grupo social, né? Não deixa de ser um grupo social, e os grupos sociais, eles têm essas características, né? Deles ter os seus costumes, a sua identidade, e isso vai surgindo de acordo com a vivência, com o entendimento deles. E com a Igreja Pentecostal Deus Amor não foi diferente, né? E a gente podia listar aqui tantos costumes deles que eram tão, né, assim, que eles faziam tanta questão, e, por exemplo, a questão da depilação, né, que eu lembro, gente, que eu achava aquilo assim, meu Deus do céu. Você imagina uma mulher não poder se depilar, não poder... Enfim, né? Vocês conhecem os costumes da Igreja Deus e Amor, e não faz sentido a gente ficar debatendo isso aqui, mas o fato é,
a pergunta que não quer calar. A igreja Deus e Amor, ela está se modernizando ao ponto de se tornar uma igreja mundana? Ou a igreja Deus e Amor, ela está se atualizando, ela está seguindo, né, comunicando para as pessoas, para a nossa nova geração de membros que está chegando, com uma linguagem mais atual, né, e trazendo de fato o que é realmente importante para que o cristão saiba? Ou a igreja está indo, como diz, por exemplo, que se diz em Minas, se abriu as porteiras, a boiada está saindo de qualquer maneira? Então é o caso de se pensar, pessoal. E recentemente, para o desespero dos mais antigos, dos mais tradicionais da igreja, o Davi Miranda neto do Davi Miranda, do missionário Davi Miranda, ele trouxe uma inovação para dentro da igreja, que é o Ministério Regenere. Pessoal, só lembrando que muitas pessoas confundem, quando se fala de Ministério Regenere, as pessoas estão pensando que é um novo movimento, um novo ministério dentro da Igreja Deus e Amor, uma nova igreja dentro da Deus e Amor. E não é isso, pessoal. Pelo amor de Deus. É um ministério voltado para jovens, é um movimento voltado para jovens. É para nós, né, gente? A Igreja Deus e Amor percebeu que ao longo dos anos ela perdeu muitos jovens. Percebendo isso, a Igreja Deus e Amor, ela precisou agir dessa forma, trazendo esse movimento, que na verdade ele começou com um programa de expansão jovem, né, o famoso PEG. Mas isso não estava sendo suficiente, gente, porque a forma de se comunicar, de atrair a juventude, atrair os membros mais novos para a igreja, não estava tendo tanta eficácia. Então vem o Davi Miranda Neto, assume a liderança da juventude, trazendo esse projeto, que é o Ministério Regenere, um movimento voltado para a juventude, que é uma forma nova de comunicação, de ministrar um culto, de atrair a juventude, mudando a liturgia de apresentação do culto, a forma mais despojada de apresentação das vestes deles. E outro dia eu estava até assistindo um culto deles e eu achei assim bem mais leve, sabe? Não é aquele ambiente pesado. As pessoas não se submetem mais a esses usos e costumes tão rígidos, sabe? Que muitas vezes não tinha nada a ver, né? E quando eu falo nada a ver, é um nada a ver mesmo, porque tem aquela turminha que fala assim, você cuidado com o que você fala com nada a ver. E não é isso, gente. Realmente é porque não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu sou de uma época que na igreja não se usava a mulher subir em cima do púlpito, né? Para uma mulher pregar na igreja, tinha que colocar uma mesinha lá e ela ia lá na mesa, mas não podia subir lá em cima. Eu sou de uma época, por exemplo, que na igreja não se usava roupa vermelha, era considerado do diabo aquela roupa. Enfim, são coisas, né, que absolutamente não faz o menor sentido e que às vezes a igreja se apega tanto a isso, sabe? E o que de fato é importante, que faz a diferença, acaba sendo deixado. Então, o Davi Miranda Neto, ele tem uma mensagem muito boa. A mensagem é cristocêntrica, é sobre a graça salvadora de Jesus, que é o que as pessoas precisam saber. As pessoas não precisam saber para elas não vai fazer diferença se é uma depilação ou não, vai mandar elas para o céu, vai mandar elas para o inferno. Se fazer, por exemplo, uma sobrancelha, se vai mandar as pessoas para o céu ou você vai mandar para o inferno. Né? É lógico, eu não estou dizendo aqui que a igreja ela tem que abandonar os costumes dela, a identidade dela, não é isso. Mas é o que de fato, pessoal, vai fazer diferença, o que é importante, sabe? E é uma forma de atrair as pessoas para dentro da igreja. É lógico que a igreja está preocupada com o crescimento de números em números também. Né? E eu ouvi algumas pessoas falar, mas a nossa igreja não está preocupada com crescimento de números. Mentira! Está preocupado com crescimento de números, sim. Se não tivesse preocupado, vocês então estão fora do que Jesus mandou. Jesus mandou, o ID de Jesus era para isso, para trazer pessoas para o evangelho, para trazer pessoas para a igreja. O crescimento espiritual é importante, é lógico, isso é óbvio. Mas o crescimento, gente, em números também é. Hoje, infelizmente, o crescimento da igreja me parece que começou a melhorar um pouquinho em números, mas até 5 anos atrás o crescimento da Igreja de Deus e Amor era um crescimento biológico. Crescimento biológico. E como é que é esse crescimento biológico? Eu sou membro da Igreja de Deus e Amor, eu me caso com alguém da Igreja de Deus e Amor, eu vou ter filhos, o meu filho vai se tornar um membro da igreja. Ele vai crescer dentro da igreja e se tornar.
Não é aquele crescimento onde a gente vai lá fora, faz um evangelismo, que consegue atrair uma pessoa não crente para dentro da igreja, essa pessoa se converte, se batiza. É desse crescimento que a gente está falando, que é importante. Então, a igreja precisava, de uma certa forma, de ter esse tipo de movimento, sabe? E enquanto as pessoas vão ficar com essa guerrinha achando, porque do lado de cá eu vou ter um grupo que concorda, do outro lado eu tenho um grupo que não concorda, e aí a gente fica naquela disputa, aquela briga, em vez das pessoas se unirem em volta de um único propósito. Gente, se você não concorda com o movimento que está acontecendo, ok, é um direito seu, você não é obrigado a concordar e achar que está tudo ok. Mas pelo menos também não vai para as redes sociais, gente, fazer guerrinha ideológica dentro da igreja, porque isso afasta as pessoas, isso gera um péssimo testemunho. E olha que eu estou falando isso aqui como alguém que está do lado de fora da igreja. Eu, por exemplo, quando eu resolvi me desligar da Igreja Deus e Amor, eu já estava saturado de coisas que eu não achava, que eu não concordava, que aquilo para mim não estava legal, ok, e saí em paz e acabou. Né? E depois disso, eu não voltei mais, embora eu acompanhe de perto o que acontece dentro da igreja, porque eu tenho pessoas da minha família que são membros da igreja, como eu já disse. Mas hoje, com o movimento, por exemplo, Regenere, eu já me interessei. Eu já despertou em mim uma vontade de ir conhecer, de participar de um culto, sabe? Isso porque eu já tenho um conhecimento das coisas de Deus. Você imagina numa pessoa que não conhece nada de Deus e se sente atraída por esse movimento de estar lá, de ver um momento de louvor tão gostoso, tão leve, ouvir uma palavra, né, que é cristocêntrica, voltada para Jesus, longe daquele peso de usos e costumes, de você chegar, por exemplo, num culto, ficar lá sentado 2, 3 horas e ouvir que você não pode usar isso, que você não pode usar aquilo, que você não pode fazer isso, que você vai para o inferno por causa disso, sabe? Então é muito bom, gente, o que está acontecendo. Agradeça a Deus. Se você não é aquele tipo de pessoa que não sabe elogiar, que você não consegue incentivar alguém, então colabore ficando em silêncio. Não critica, não use o seu tempo para ficar em rede social debatendo e criticando, pessoal. Então, eu creio que o movimento é um movimento muito positivo, né? Os efeitos colaterais vão surgir por aí, porque as pessoas não estão acostumadas a diversas inovações, diversas coisas acontecendo dentro da igreja, né? E até as pessoas se adaptarem com isso, realmente vai acontecer isso, um daqui, outro de lá não vai gostar, mas por favor, gente, evite esse tipo de discussão. Estou falando isso para vocês, membros da Igreja Deus é Amor. Por mais que você não concorde, né, por mais que você não ache bacana a forma como está sendo conduzido, mas pelo menos ore em silêncio, sabe? Sei lá, menos vai para as redes sociais. Não faça isso de ir para lá para ficar debatendo, sabe? Eu fico vendo, às vezes, sempre que eles postam alguma coisa, aí sempre vem alguém, porque eu acho isso, porque vocês vão pro inferno por causa disso, porque... Gente, pelo amor de Deus, vocês são igreja, vocês são um só corpo, o corpo ajustado, e vocês precisam se entender, vocês precisam, sabe? E se não for da vontade de Deus que esse Davi Miranda Neto continue na igreja, na liderança dos jovens, pode ficar tranquilo que o próprio Deus tira, gente. Deus faz tantas coisas. Se não for da vontade de Deus, Ele mesmo é que vai tirar. Mas se for também, amém, vocês vão ter que aceitar. Quem não gosta dele vai ter que aceitar. E pronto, acabou. A não ser que você saia e monte outro ministério para você. Aí sim você vai estar em pecado de rebelião. Segundo o próprio Davi Miranda. Porque segundo ele, quem saía da igreja para montar um novo ministério era considerado um rebelde. Então, pessoal, é um ministério muito positivo. Vale muito a pena. Lógico que as mudanças estão aí. Ela vai gerar um certo desconforto nessa geração mais antiga, mas eu creio que ele veio para poder ficar e em breve a gente vai ver isso sendo expandido por todo o Brasil. E vamos ver a Igreja Deus e Amor cheia de jovens apaixonados por Deus, querendo trabalhar e ouvir, né, sobre a palavra de Deus da forma que ela é, na inteireza do que ela é. Tá? Pessoal, esse vídeo ele é apenas um vídeo de opinião, não representa a opinião de todo mundo, tá? Se você não concorda, se você concorda, deixe o seu comentário de uma forma respeitosa, deixe o seu like, por favor, e vamos lá, pessoal. É sempre gostoso a gente poder conversar sobre isso, desde que não haja ofensas, desde que não haja, né, levando para o lado pessoal e as pessoas ficarem se atacando, tá bom? Então deixe aí o seu comentário. Você concorda? Você acha legal o que está acontecendo nesse movimento?
Ou você faz parte desse grupo também que não acha legal, que acha que são mundanos, que acha que tem que acabar? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários aqui abaixo pra gente saber e a gente conversar de uma forma bem saudável, tá bom? Ó, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde pra você. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abração. Tchau, tchau.